Esse é o episódio sem tema. Inspira. Respira. E não vira. Gente, mas a gente vai virar sim. Esse episódio a gente vai virar sim. O microfone já tá pedindo socorro aqui, ó. Gente, o que é que aconteceu? Episódio sem tema. A gente tava pensando qual o tema desse episódio. Aí a gente pensou, me veio essa ideia na cabeça, essa ideia maluca, e Kerlane concordou. Que eu acho que foi um erro grandíssimo da parte. Mas eu disse, e se a gente fizesse um episódio sem pauta? É isso. Não tem tema, não tem pauta, não tem nada. Tem só o episódio. E a gente vai falar as aleatoriedades que passam na nossa cabeça. De preferência, não as que a gente fala no WhatsApp, que são proibidas em 52 países. Mas... Cancelamento verde. Mas a gente só vai falar, só botar pra fora, assim. Menino, teve até um negócio que eu falei no episódio 1. Então, gente, esse episódio ele vai ser assim, bem aleatório. Vamos conversar. Falem a aleatoriedades aí embaixo também. Vamos todas sermos aleatórias. Eu ia dizer, só que antes de eu pedir para tu me ligar, Kel, eu só lembrei de uma coisa, que eu falei alguma coisa no primeiro episódio que eu disse, vai ser uma ótima pauta para o episódio sem tema, e eu não lembro o que foi. Só Deus sabe o que foi. Só Deus sabe. Pois muito que bem, amoras. Deixa eu pedir para Kel fazer aquilo de sempre. A mendigação de cada episódio. Se você está chegando aqui agora, não é sempre que os episódios são sem tema, viu? Pelo contrário, temos vários episódios com temas riquíssimos, puro ouro em pó, encapsulado, para você, empreendedora, para você, profissional. Então, assim, dá uma força para essas empreendedoras aqui, né? Para essa senhora, para essa amada, porque tem tanta gente falando bobagem e a gente escolheu um episódio só para falar nada com nada, mas tem tantas outras. Então dá essa moral, curte no YouTube, no Spotify, comenta, deixa nem que seja um emoji, conta a tua história de pira pra gente, que a gente adora saber. Vem com a gente. Compartilha. Kel, eu acho que como esse é um episódio sem tema, a gente devia fazer ele caótico. Eu acho que sim. Eu acho que já tá, e se a gente trouxer a história de pira para agora? Vamos! Amei. Histórias de pira. Ela usou, postou, dançou e pediu reembolso. Pedido feito, pagamento confirmado. Enviei com carinho, embrulho fofo, recadinho à mão. 2 dias depois, ela posta. Pronta para o casório da minha prima. Emojizinhos dançando. Com o vestido. O meu vestido. No dia seguinte. Oi, tudo bem? Eu gostaria de devolver. O produto não condiz com a descrição. Olha, eu incrédula mandei o print do post. E ela respondeu, sim, usei só uma vez, agora eu não quero mais. Ali eu entendi que não era loja. Eu era um figurino de evento com devolução express. Atualizei a minha política de troca, se usou e postou é seu. O Instagram não aceita devoluções emocionais. Mano, palmas para essa diva. É sobre. Trabalhar com produto físico, eu já mentorei algumas senhoras com produto físico. É um grande babado, minha gente. É um grande babado. Vocês não estão entendendo, não. Olha, é gente que quebra e quer trocar. Cara, eu lembrei de uma história agora que uma mulher reclamou porque a sacola chegou amassada. Só que essa cliente, ela
ela entregava por moto Uber. Ela não tinha um serviço dela de entrega. Ela chamava o moto Uber e mandava. Só que nesse dia estava chovendo. E aí ela explicou para a moça que, olha, tá chovendo, a sacola é de papelão, eu não vou mandar não. Vou ter que esperar a chuva passar. Aí a moça disse: meu primo faz moto Uber. Vou mandar ele passar aí para pegar. Sempre tem um primo para lascar a gente, né? Aí o cara chegou lá com uma sacola menor do que a sacola de papel que era preciso levar. Logo ia amassar. E aí a minha cliente na época, a minha mentorada na época, tirou foto e mandou para ela dizendo: olha, se eu te mandar nessa sacola aqui, o produto vai chegar amassado. A mulher respondeu: não tem problema, pode enviar. Minha cliente enviou. Quando ela foi fazer o feedback no Google, ela disse que o único problema foi que a sacola chegou amassada. E ainda teve mais, que ela pediu outra sacola. Ela mandou mensagem pedindo outra sacola porque aquela estava amassada. Aí eu fico tentando entender a capacidade do ser humano, porque não é possível que isso seja normal, minha gente. Sério, essa história, ela me deixou tão incrédula que eu disse, até contar vai ser estranho no dia que eu for contar. Chegou o dia que eu tô contando. Porque Parece que não é possível que isso aconteceu. era só uma fucking sacola, Carlane, nem era presente. Porque se fosse presente, tudo bem, tinha um cuidado ali a mais e tal, não sei o quê. Mas nem era presente, era para ela. Ela fez questão de uma outra sacola para ela guardar. Porque é isso. E aí, Amora, o que é que você faria numa situação como essa? Você já passou por isso? Conta aqui pra gente. Eu quero aproveitar para dizer que temos um participante extra nesse episódio. Que é quem? É o Senhor, não o Senhor do céu. É um caro pedreiro que está fazendo obra aqui no apartamento de cima. Então, assim, tem uma britadeira, tem uma marreta, tem alguma coisa que pode estar vazando aí para você. Então, Amora, desculpa, tá? Paciência. Que é sobre isso. A vida acontecendo. E nesse A momento vida ela está acontecendo bem aqui em cima. bem em cima da minha cabeça. Deus, mas Ai, assim, sim. voltando para a história. É muito interessante, né? Depois a gente ri desse tipo de história, mas quando ela acontece, é super cansativo, né? Porque a empreendedora, ela, principalmente as que trabalham sozinhas ainda, você tem um dia a dia tão estressante, são tantas coisas para resolver, e você fica ali no seu dia a dia, realmente querendo fazer o melhor, né, para o seu cliente, e chega esse tipo de cliente para você e muitas vezes é um balde de água fria ali, sabe? Porque é esse sentimento, cara, não é possível uma coisa dessas, não é possível. Do mesmo jeito que existem clientes também maravilhosos, que até quando a gente erra, né, eles são super compreensivos, entendem que erros podem acontecer e, e aí o importante, várias coisas que eu pensei aqui, minha cabeça tá. Várias coisas que eu pensei aqui. Primeiro, quando acontece esse tipo de situação, você analisar, né? Que tipo de cliente é esse? De onde essa pessoa veio? Para que você redefina ainda mais qual é a sua persona e qual não é a sua persona. Quem é que você quer atender, quem é que você não quer atender, né? E você pense também no outro exemplo que eu falei, de quando nós erramos, né, de quando acontecem falhas dentro da experiência do nosso cliente, de você parar justamente para avaliar a experiência que você está oferecendo, o que é que você pode melhorar, como você pode evitar que aquela falha aconteça novamente. Então a gente conta essas histórias aqui rindo e tal, e se revoltando um pouco, porque a gente se coloca no lugar dessa empreendedora e muitas vezes se identifica com essas situações, mas todas elas têm um bom aprendizado, né, Rai? É impressionante. É exatamente isso. E assim, eu acho que essas são só algumas, com toda certeza, de assim, cara, de cabeça, eu não lembro, mas já teve cada situação que as pessoas me contaram que eu fiquei.
que isso aconteceu mesmo, sabe? É sobre isso. E não tá tudo bem, não deveria estar tudo bem. Me lembrei de uma. A gente falou de histórias de pira, eu lembrei de uma história de pira do segundo episódio. Do segundo episódio, não, calma, gente. Vamos lá. É que quando a gente grava 4 episódios num dia. E aí, no mês passado, vamos contar essa história que elas só viram, mas elas não sabem os bastidores dessa história. Essa foi uma grandíssima história de pira. Talvez que esse episódio vire uma grande história de pira. Mas, basicamente, o que é que aconteceu? Mês passado, a gente só publicou 2 podcasts. Por qual motivo, razão ou consequência? Meu microfone parou de pegar. Estávamos gravando muito bem. Eu disse que foi castigo da Tânia Bulhões. Acho que foi circunstância, não a palavra. Eu falei o quê? Consequência. Eu fiquei sem entender a tal da consequência. Gente. Perdoa a disléxica. Eu troco as palavras. Mas sim, voltando. Basicamente, o que é que aconteceu? A gente estava muito que bem, gravando o segundo episódio. E esse mês foi bem apertado para mim, para Kel. Pense num mêsinho atribulado. Eu tive 5 brand books para entregar. Eu estava desenhando a minha estratégia de reposicionamento, redesenhando a marca em direção a esse reposicionamento. E aí eu teve sessão videográfica, fotográfica, foi um babado. Deixa eu ver, quando é que esse episódio sai? Eu acho que esse episódio sai, já vai ter passado. Acho que já vai ter passado. Você vai lá no feed que você vai encontrar uma coisinha. Mas enfim, eu sei que a gente tava nesse babado inteiro. E aí fomos gravar. Eu só tinha esse dia. Eu e Kel era o único dia da agenda da gente que batia. O único dia. A gente deixou isso agendado. Começamos a gravar. Geralmente a gente grava 4 episódios de uma vez. E aí a gente divide 2 de manhã e 2 de tarde. Apesar de que nessa rodada de agora a gente tá tentando gravar tudo de manhã. Está dando certo. Mas a gente gravou o primeiro, tranquilo, gravou o segundo, e eu acho que tava faltando aqui uns 10 minutos para acabar o episódio, não foi, Kel? Eu tava falando normal, tranquilamente, como se nada, e aí, de repente, o microfone parou de pegar. E eu tava assistindo, quando eu fui editar, Kel, eu fui assistir para ver se a gente via o momento. E eu vi o exato momento que eu voltei a falar e tu tava olhando para algum outro lugar e tu não viu. Aí depois tu olha e tu acha estranho o tempo que eu passei calada. E aí tu olha e fala, teu microfone não tá pegando. Pois é, senhoras, não pegou pelo resto do dia. Não funcionou mais. Eu tava falando de Tânia Bulhões, inclusive tem mais coisas para falar. Mas eu tava falando de Tânia Bulhões. Eu inclusive acho que foi ela me calou telepaticamente, mas aí parou de funcionar. Simplesmente parou, não voltou. A gente passou, eu passei o resto do almoço. Eu parei, a gente parou, né? Terminou o episódio, ok, vamos almoçar. Eu e Guilherme, assim, desesperados, tentando fazer o microfone funcionar. Não funcionou. Simplesmente nada funcionou. Resultado, não conseguimos mais outra data para gravar. Eu tive que despencar algum pratinho e teve que ser esse, porque eu não estava conseguindo editar, eu não estava conseguindo fazer nada. A pobre da Kel tentando me ajudar, vai, eu faço banner, eu faço não sei o quê. Mas assim, gravagem não conseguiu. E é isso. E eu acho que essa tira, qual é a história que a gente, qual é a reflexão que a gente tira dessa história de pira, né, Kel? Que vão ter muitos momentos dentro do empreendedorismo que você vai precisar soltar alguns pratinhos. E para a gente empreender, né? Eu sempre falo, empreender com leveza e se divertir. Para isso acontecer, a gente precisa, inclusive, aceitar isso. Né? Eu dei uma breve pirada, mandei áudio chorando para Kel. E Kel, tipo, ai, fica tranquila. Tá tudo bem, acontece. Você tinha que soltar algum pratinho. E eu, tipo, não, eu não tinha que soltar um pratinho. Mentira, que ela tava do outro lado. Para de ser doida! Mas Ai, gente. É isso. Eu acho que esse
Engraçado que a gente falou, nós falamos, nós Eu e que eu falamos no estamos numa episódio. batalha interna para diminuir o agente e falar mais nós. É isso. Nós Só para atualizar falamos. vocês da fofoca. Nós falamos. Nós falamos de planejamento nos episódios anteriores, né? Planejamento da parte de vendas e de uma forma geral. E uma das coisas importantes é que o planejamento ele não tem que ser rígido, né? E essa coisa da rigidez, muitas vezes, eu acredito que é algo que acompanha muito mulheres assim como nós. Acompanha, não, persegue, né? Porque não é uma coisa boa. Mulheres como nós que tomam a frente das coisas, que resolvem as coisas, que vão em busca daquilo que querem. Por conta do mundo em que nós crescemos, né? Que muitas vezes parece que mostra que as coisas só acontecem se tiver que ser daquele jeito rígido, sabe, cascudo e nossa, que não pode fugir nada do planejado, tem que ser assim. E isso muitas vezes sufoca a gente. E quando você vai planejar, quando você vai gerir o seu negócio, a sua vida, quando você vai realizar alguma coisa, é muito importante às vezes fluir com o que está acontecendo. E esse fluir pode ser quando acontece uma coisa muito boa que você não esperava, e você aproveitar essa onda, né, de oportunidade. Ou fluir com algo negativo que aconteceu e você ir nessa onda de ok, de aceitação. Foi isso que aconteceu, é isso que temos, vamos seguir em frente. Porque, como já diziam os memes atuais, que eu não sei se vão estar mais atuais quando a gente lançar esse episódio, o caba vai endoidar? Não vai, né? Como se fala aqui na nossa terra. Não vai, porque, né, eu começo falando uma coisa, não, porque o planejamento, a rigidez é a coisa, o caba não vai E o endoidar, né, minha caba filha? vai endoidar, é? Não vai, então é muito isso, sabe? Eu acho que isso é meio que um mantra, assim, né? Ter o planejamento, mas se não for possível, tomamos outro caminho. É sobre isso. Inclusive, falando, e o caba vai endoidar, não vai? A tua última frase eu não ouvi porque travou. E eu espero que as amores de casa E consigam tá tudo ouvir. bem, tá tudo bem. E tá tudo bem que o caba não vai endoidar. Inclusive, falando disso, dessa questão de planejamento, eu lembrei de uma história que é pessoal, mas que serve também a esse exemplo. É uma amiga minha que estava de férias recentemente, agora esse mês de março, e ela estava super empolgada, porque ela planejou uma viagem que ela estava louca para fazer há muito tempo, que era para passar uns dias das férias dela na Colômbia. Então ela organizou tudo e tal, estava super feliz, super empolgada, e aconteceu que deu um problema na viagem dela. Para você viajar para fora, né? E dependendo do país, você tem que tomar algumas vacinas e tal. E ela cumpriu todo esse protocolo. Só que aí ela contou que quando ela chegou no aeroporto, disseram para ela que ela tomou no prazo errado. Só que o que é que acontece? Existia, vamos supor, o prazo de antecedência eram, sei lá, 10 dias. Só que havia mudado esse prazo. O prazo mudou, já tinha um tempo, e a companhia aérea não tinha se atualizado disso. O prazo agora era, sei lá, de 8 dias, 7 dias. Portanto, ela estava dentro do prazo correto. Só que aí ela foi que foi, não deixaram ela embarcar. Resultado, ela perdeu a viagem dela. E aí ela já prontamente entrou em contato com o advogado para saber como proceder, viu que ela realmente estava certa. E aí, meio que, nossa, frustrou as férias dela, a viagem mais importante das férias dela. E aí eu conversando com ela, até disse, amiga, é uma grande bosta, né? Acolho o seu sentimento. Mas assim, por outro lado, às vezes a gente pensa, poxa, de repente, sei lá, é um livramento, né, também. Vamos jogar isso pro A universo, gente, deixa quieto,
Vamos seguir, e eu acho que é muito isso, né? Claro que você quer que a coisa aconteça, mas existem variáveis que fogem do nosso controle em várias situações da vida, e muitas vezes a gente não sabe, mas é porque precisava ser daquele jeito. Acho que no empreendedorismo a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente não É, consegue realizar uma coisa, mas de repente é porque tem algo muito melhor ali que vai chegar de oportunidade pra gente. Eu acredito é, muito nisso. é, é. Eu fui até ver, porque eu vi rapidamente aqui, uma hora atrás, mais ou menos, quando eu tava trocando de roupa entre um episódio e outro, eu vi que teve um terremoto em algum lugar, e eu fui olhar se não era na Colômbia. Porque Mianmar, é em né? Bangkok, Mianmar, Bangkok. por ali. Eu vi, aí eu disse, deixa eu ver aqui se não foi na Colômbia, para que eu mostrar o livramento da amiga dela. Mas bem, o empreendedorismo ele precisa muito de um. Eu não gosto de usar essa palavra especificamente, mas eu acho que se eu explicar fica melhor de entender. Ele precisa de um improviso organizado, digamos assim. Porque, tô aqui fazendo uma coisa, planejei uma coisa, nananã. Aconteceu algo que saiu do planejado. Falei agora há pouco do meu reposicionamento, e aí a gente aluguei o estúdio, 3 horas de estúdio. Foi 3 horas ou foi 4? Que é o 3, não foi? Nova meio-dia, 3 horas. Chegamos na hora, organizamos tudo, troquei de roupa, começamos as primeiras fotos. Beleza, beleza, tranquilo. Eu tinha separado 3 looks, não foi pra sessão interna, porque nesse dia, meu Deus, foi um dos dias mais cansativos da minha vida, sinceramente. Mas enfim, aí eu tinha separado 3 looks. Quando a gente tava no terceiro look, eu tinha separado 3 para interna e 2 para externa. Quando a gente tava no terceiro look, a gente percebeu que a gente improvisou um, não foi? Entre a gente ter separado 3, mas aí na hora que a gente tava fazendo as fotos, Kel improvisou um que ficou muito bom. E aí eu fui usar ele. Resultado, não deu para usar os agora 4 looks. E aí a gente fez, e aí, vai fazer o quê? Eu disse, uai, embala e vai pra rua. Vou usar ele na rua. Novamente, é uma coisa simples, mas é uma coisa simples para vocês consigam entender que isso vai acontecer. É normal. Você vai ter que tomar uma decisão sobre quando você vai usar um look, você vai ter que tomar uma decisão sobre qual prazo você vai precisar reagendar, você vai ter que tomar uma decisão sobre o que você vai precisar adiantar porque surgiu de última hora. Você vai precisar. Esse é o empreendedorismo agora. Você precisa fazer isso de uma forma organizada, de uma forma que a sua decisão de agora não prejudique o seu futuro. Porque às vezes a gente faz isso no bolo e aí a decisão ela foi tão inconsciente que no futuro dá merda. Pode falar, Kel. E assim, isso que você está falando, na verdade, faz parte do próprio processo de planejamento, porque você planeja justamente para saber para onde você quer ir, o que você precisa fazer para chegar até esse lugar, como você vai medir que você está chegando nesse lugar, quais recursos você precisa para chegar nesse lugar e quais coisas podem dar errado. Quais coisas Sim. podem dar errado que você tem controle para resolver e quais coisas podem dar errado que de repente você Você meio que não não tem. controla. Então você tenta ali, principalmente dessas coisas que você não controla, prever o que é que pode acontecer de errado e se programar previamente para gerir aquela crise. Né? Então isso aí faz parte do planejamento. O improviso nem sempre ele é na loucura, né? No faz qualquer coisa, não é isso. Você dentro do planejamento você já, né, se organiza previamente. Ó, se isso acontecer, a gente tem esse backup. Se isso aqui der errado, a gente tem essa outra opção, tem esse outro caminho. Mas além disso, existem outras coisas extras que você não esperava, não imaginou e vão e acontecem. E aí, por exemplo, de uma forma assim, bem geralzona, uma coisa que a maioria de nós, meros mortais, não prevíamos que acontecesse entre 2019 e 2020, era uma pandemia Pandemia. na vida de todo o mundo. Nós tínhamos nossas Literalmente. programações, nosso planejamento.
Mas planejamentos foram rasgados, foram por água abaixo, por um fator Foram que nós tocados não, fogo. que nós não controlávamos de forma alguma. E aí, o que é que você faz num momento como esse? Quando tudo literalmente desaba. Você, literalmente, não necessariamente, né? Mas enfim, quando tudo desaba, quando tudo sai do controle, você aceita que saiu e você vê dentro do seu contexto, das suas possibilidades, do que é que está acontecendo, o que é que você pode fazer de melhor, sabe? Para ou continuar na rota que você estava na sua vida, ou enxergar aquilo como muita gente enxergou, uma oportunidade de, cara, eu tenho que mudar completamente a minha rota. Eu tenho que jogar meu planejamento fora e eu tenho que começar de novo. Eu tenho que partir de outro lugar. Eu tenho que mudar tudo, né? E então, nossa, papo filosófico, né? Mas é Essa isso. visão, eu acho muito massa essa visão de mundo, sabe? De não estar apegado a uma coisa criada. Amo planejar, amo planejamento, mas eu amo o que vem fora do planejamento também. Tipo, isso é uma coisa muito real. Às vezes eu me jogo para fora do planejamento para dar uma balançada. É óbvio que você tem que ter muita consciência, etc. Essa questão da pandemia que você falou foi precisa. Teve muita gente que enxergou também como, apesar de todo o sofrimento, de toda a situação, a gente não está falando disso aqui, mas como uma oportunidade de, beleza, o que é que eu posso fazer agora da minha vida? Como é que eu posso usar isso a meu favor? Como é que eu posso mudar o rumo das coisas onde eu estou indo? Inclusive, esse tipo de mudança é uma característica muito forte dos millennials, né, da geração Y, e de uma parte da geração Z também. Eu lembrei disso porque eu estava recentemente revisando uma sessão da Ressurgir que eu falo das gerações. E é muito. A geração Y e Z, elas se sentem muito flexíveis de transitar entre. Os millennials são a Y ou é a X? Eu me confundi agora. Porque eu sempre chamo de millennial. Y. Tá certo. Então, eles estão sempre muito confortáveis de transitar dentre as oportunidades da vida. E eu acho isso tão massa. Sinceramente. Kel começou, se formou em administração, seguiu carreira corporativa, se tornou gerente de cinema. E aí ali ela percebeu que não queria, não era essa vida que ela queria. Ela foi para empreender. Aí começou a empreender com a Mão e Massa, que era uma empresa voltada para o ramo da comida, e hoje ela está aí como especialista em vendas, maravilhosa. E essa fluidez é tão gostosa no fim das contas, porque mostra a vida é uma só e a gente precisa viver ela não loucamente, mas da forma mais interessante para a gente, sabe? Às vezes a gente se pega presos em certas caixas que foram. Foi aqui, ó. Nós mesmos nos colocamos. Sabe? Eu gosto muito dessa ideia de. Eu já disse isso várias vezes, eu estou empreendendo hoje. Eu amo o meu emprego. Eu amo a minha empresa, eu gosto do potencial dela, eu sei para onde ela quer ir, mas eu não sei se ela vai estar aqui daqui a 10 anos. E tá tudo bem. Porque 10 anos. Cara, isso foi outra coisa que a pandemia mostrou. Se um ano de pandemia, poucos meses de pandemia, poucos dias, a nossa vida mudou completamente, quem dirá daqui a 10 anos? Eu me planejo, eu me organizo, né? Esses dias eu estava dizendo para a Kel, daqui a tantos anos eu quero engravidar. Massa! Se eu vou daqui para lá, mas eu estou planejada. E eu acho isso muito legal, essa nossa perspectiva de vida de que, ok, as coisas elas podem ser diferentes, elas são fluidas, elas não são mais aquela coisa quadradona, sabe? E isso é importante para a vida, isso é importante para os negócios, né? Porque naquele episódio que nós falamos sobre o Guinness, sobre a Red Bull, sobre o Michelin, nós vimos exatamente isso, essa flexibilidade das pessoas que fazem essas empresas, de olhar para a oportunidade e fluir com a oportunidade. Né? E não ficar preso, não, eu sou uma cervejaria. Para que eu vou criar um livro
para medir os recordes da galera, para registrar os recordes da galera, né? Não, eu sou uma empresa que produz pneus. Para que eu vou criar um guia gastronômico? Então, veja como é uma coisa da nossa mentalidade, do nosso comportamento, que é importante na vida. E assim, eu fico tentando me segurar, porque eu sempre vou muito para um papo mais filosófico mesmo, desse sentido. De quando a gente fala de fluir com as coisas, de leveza, de saber se adaptar. É muito fácil falar isso. Na hora é difícil. É difícil de fazer. Muito. É difícil de fazer, porque a gente encara nesse momento os medos, né? O medo do desconhecido, o medo de perder o que a gente já construiu. Quer dizer, eu vou sair de um emprego onde eu estou estável, onde eu ganho bem, onde eu tenho ali, se a empresa vender 10 ingressos no mês ou 1.000, meu salário é o mesmo, meus benefícios são os mesmos, para ir para o empreendedorismo. Que eu tenho que ser minha líder. Certo. Eu tenho que ser minha líder todos os dias. Eu tenho que me cobrar todos os dias. Eu tenho que orientar a mim mesma todos os dias. Por que eu vou fazer isso? Ontem, inclusive, abrindo um grande desabafo aqui. Existem vários momentos que isso acontece, né? E aí ontem, só quem empreende sabe. E aí ontem teve um momento, assim, essa semana, estamos gravando na sexta-feira, essa semana foi tão cansativa que ontem eu parei assim e eu disse, meu irmão, pra mim mesma, né? Dentro da minha cabeça, dentro da minha própria casa, sozinha falando. Por que eu inventei isso pra minha vida mesmo? Sério? Não, sério. Na moral. O susto, meu amigo, ele vem pra todo mundo. Sério, não, eu parei, eu juro, eu parei. E eu lembrei de uma conversa que nós tivemos já esses dias. Tu me mandou uns vídeos, assim, de uns influenciadores de bosta. Desculpa, gente, é assim. Sabe? Tu lembra, né? Não porque eu ganho, enfim. Nossa, eu não vou nem falar aqui, que eu acho que vai até cair o YouTube. O episódio, se eu falar. A galera que ganha aí fazendo certas coisas. E aí a gente fica, né, caramba, velho. Eu ralo todo santo dia. Porque eu escolhi, né? E vem um querido e faz 35 mil. Enfim, dólares no mês. Dólares no mês, né? Por que eu não fui escolher vender o pack do pezinho? Falei! Pronto, falei. Soltou! Putz, puta merda, velho. Aí ontem eu fiquei, né? Eu tava tão cansada que eu parei assim, eu cansada, sabe, gente? Tem gente que olha assim, é empreendedora, né? Que trabalha no computador falando que tá cansada e vai carregar um saco de cimento, mas é um cansaço. É um cansaço mental, minha gente, que vai pro corpo também. Mas aí eu tava tão cansada que eu falei assim, meu Deus, por que eu inventei isso pra minha vida mesmo? Me lembra, Senhor, por que eu inventei isso pra minha vida? Porque assim, eu tava tão confortávelzinha, né? Eu tava tão confortávelzinha. E eu não fui por outros caminhos mais fáceis. E do mesmo jeito que a gente pensa assim, a outra coisa que a gente pensa também, às vezes, é: meu irmão, eu vou desistir de tudo e eu vou por esse caminho. Eu vou voltar. Eu digo voltar porque eu também trabalhei na CLT, né? Tipo, eu vou voltar, porque, sinceramente, cara, eu digo a meu marido isso muitas vezes. Eu disse, eu invejo tanto que chega o fim de semana, tu desliga o computador e tu não precisa pensar mais em nada. Nada, tu não precisa. Você vai pensar, obviamente, que ele pensa, né, nos códigos dele e tem algumas ideias, mas assim, você não tem esse peso de se não for você, ninguém vai ser. Eu acho que esse é o ponto, Rai. Esse é o ponto. É que se não for você, não vai adiantar. Cara, as pessoas, assim, quem não empreende, gente, desculpa, estamos falando do nosso clã. Quem não empreende, eu não sei se consegue acessar isso, sabe?
É uma loucura, porque você não. E quando você ama aquilo que você está fazendo, quando você gosta, quando você se entrega, você fica o tempo todo, como é que eu posso E fazer quando melhor? você faz bem feito, porque em que sentido? Muita gente vai escutar isso e vai dizer, mas fulaninho de tal também trabalha nessa área, e ele não tem esse cansaço todo. Fulaninho de tal tem 30 pessoas atrás dele e não entrega metade do que a gente entrega. Falei. Mas enfim. Quem realmente ali, porque independente de. É a postura mesmo, é como o Ryan falou, é a postura, né? É o você realmente se importar. Quando eu falo sobre vendas, eu falo muito isso, gente. Vender não é empurrar produto ou serviço nas pessoas. É você, presta atenção nisso, pega esse código. É você, é você se importar genuinamente em fazer a diferença para as pessoas através daquilo que você entrega. Sabe? Eu tô vendendo uma consultoria, eu tô vendendo uma mentoria, a gente fica o tempo todo assim, como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso fazer meu cliente ter mais resultado a partir da entrega que eu tô fazendo? Como é que eu posso melhorar tal processo? Eu preciso ajustar isso, eu preciso estudar isso, eu preciso parar para ver isso. É o tempo todo. Então, assim, sei lá, eu vou para um restaurante no fim de semana, eu tô ali, eu tô me divertindo, eu tô relaxando, eu tô esparecendo, mas eu também tô pensando, e eu tô olhando, e eu tô tendo ideias, e eu tô analisando, sabe? E eu não sei se as pessoas que não empreendem conseguem acessar essa questão, sabe? De que a mente da gente, ela é difícil, ela conseguir parar e chegou a estrela, que não cabe mais no colo da mãe dela. Ela deu uma narizada no microfone, se fez barulho aí, foi ela. Eu tô coxono, mãe. E a Fez chabanina não. rosa? Gente, que E coisa essa linda. Você que está assistindo esse episódio, volte lá nos primeiros episódios e veja o tamanho dessa criança. O quanto ela A gente cresceu. gravou o primeiro episódio, ela tinha acabado de chegar. O primeiro episódio desse podcast, ela tinha. Eu acho que ela chegou dia 8 de abril, a gente gravou tipo, dia 12, algo assim. Ela tinha acabado de chegar. Esta criança cresceu bastante. Mas é isso, tipo, você vai nos lugares e a sua cabeça ela não desliga. Ela tá vendo, ela tá analisando, ela tá pensando, ela tá agindo. Moça, só um minuto. Senhora, um minuto, por favor. Um minuto não, mãe, me dá atenção, cara. Tá aí falando, tem não sei quantas horas, desde que Me acordou, tá escondeu. falando. Me escondeu. Gente, olha, temos uma nova host. Mandioca. Esse episódio sem tema tá ótimo, porque dá pra gente aproveitar, né? Pô? Com certeza. Minha filha, E aí, Pandoca, como é que você se sente no seu dia a dia? com sono. Com tantas atribuições, como brincar, comer sua ração, dormir, rolar, pegar a bolinha. Ai, que delícia! Eu não tô querendo comer minha ração, tia. Menina, aproveitando, vamos entrar em outro assunto, já que esse episódio é sem Conta. tema. Fiz toda essa reflexão. Gente, eu não vou desistir, tá? Porque eu sou o que eu sou determinada. Eu não vou desistir, tá? Eu só, assim, fiz esse A gente desabafo só aqui, comentei desabafa, com a gente só vocês. surta. Quem nunca? Estoura em posição fetal e volta para trabalhar. Mas, enfim, porque eu sei que você também passa por isso, né? Todo mundo. Até aquela pessoa que você acha que é top, assim, maravilhosa, já conseguiu todos os resultados que você quer. Ela também passa por isso. Mas, falando de animaizinhos, falando de surtos e pânicos e vontade de desistir, como a vida adulta é complicada, hoje, antes de entrar para gravar os episódios, tem uma moça que eu acompanho, que eu não tô lembrando o nome dela, mas eu gosto muito dos vídeos dela, que ela sempre faz assim, ela divide a tela, coloca um vídeo passando em cima sobre o assunto que ela tá comentando e ela fala, esqueci o nome dela. Sabe quem é, né? Ela é maravilhosa. Eu gosto dela também.
E aí hoje ela fez um vídeo falando sobre os Therian. É Therian que fala? Tyrion, Therian. mano, que Therian. bexiga é isso? Eu vi um Então, comentário muito bom. Deixa eu só falar o comentário, que eu acho que tu vai seguir ele. Eu fiz um comentário muito bom. Eu vi um comentário muito bom que era assim: na moral, eu acho que o arrebatamento já aconteceu e a gente ficou aqui. Deus. Pois é. Mas o que ela estava falando no vídeo foi assim, desse movimento crescente. Opa, só um minuto. Deu uma travada, mas voltou, não foi? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Desse movimento crescente, né, entre os jovens, de se identificarem como animais. Se identificar como um cachorro, como um guaxinim, como uma cabra, enfim. E ela falou que os profissionais de saúde mental falam que isso é uma tendência passageira, ou seja, um surto passageiro, Ai, que não vai, né, não vai ficar por muito tempo, mas que é importante ter atenção ao que está por trás disso, né, para cada pessoa individualmente. E teve, eu não vou lembrar muito bem, vocês sabem que eu sou péssima a minha memória, mas ela falou algo mais ou menos assim, que teve um rapaz que ele é, se não me engano, designer gráfico. E aí ele tem na casa dos quase 30 anos e ele perdeu o emprego. Ele se identifica agora como uma cabra, ele anda na rua como uma cabra, ele criou umas próteses. Eu sei que é difícil falar sério desse assunto. Mas ele criou tipo umas próteses que ele coloca nas pernas e nos braços para andar como uma cabra no meio da rua e em casa. E ele se identifica como uma cabra. Ele perdeu o emprego, ele mora com os pais, enfim, como se a situação da vida dele tivesse difícil. E como se isso fosse meio que uma fuga da realidade, sabe? É tipo assim, a vida tá tão difícil, complicada, a pessoa não consegue lidar com aquela dificuldade que Ser ela uma cabra mais foge. fácil. Ser uma cabra é mais fácil. E eu achei E isso ela vira tão uma cabra. interessante, né? Eu achei isso tão interessante que eu fiquei pensando, né, gente? Eu fiquei pensando. Eu sei que nós temos que ter um cuidado que eu sempre procuro ter de não ficar naquela coisa, porque no meu tempo, porque quando eu fui criado, porque não sei o quê. Cada geração tem seus desafios, suas dificuldades. Se a gente cai nesse limbo, a gente fica, né? Enfim, a gente impede de evoluir, né? Impede a gente de evoluir. Mas eu acho que isso é uma grande reflexão sobre a nossa capacidade de lidar com os desafios, de encarar as coisas com resiliência na vida, de entender, meu amigo. Sabe quando a gente falou, Rai? Eu vou parar pra tu falar, porque a coisa tá vindo assim, sabe? Tá Não, vindo. pode dar. Eu tô aqui só ainda na cabra. Sabe quando Sabe quando nós falamos sobre a questão do tempo das coisas, do tempo da curva de aprendizado, do tempo dos resultados, e como nesse nosso mundo parece que é cada vez mais difícil a gente ter a capacidade de ser resiliente frente a esse tempo das coisas acontecerem. Que nível de cuidado nós temos que ter cuidado com a gente, com os nossos filhos, com as crianças e os adolescentes que estão crescendo nesse mundo, para que eles entendam isso. Que a vida não é um TikTok de 15 segundos, cara. Que existem Porque desafios, a existem gente coisas vive que nesse. lascam a alma da gente. A gente vive nesse mundo de ilusão, nesse mundo muito rápido, muito veloz. E às vezes, assim, rápido demais. É tão complicado. Eu nem sei por onde começar. E ao mesmo tempo, a gente tem certas situações que a pessoa compreende a necessidade do tempo, mas não se esforça para que o tempo gere o resultado. Espera só pelo tempo. E aí o tempo passa, só que você não se esforçou o suficiente para ter resultado. Então você não tem. E aí fica se lamuriando porque algo não aconteceu no. Ah, mas eu dei tempo. Tá. Como foi que você deu esse tempo?
É o papel da vítima, né? De ficar É, responsabilizando outros fatores externos e sendo que a pessoa não fez o mínimo que deveria é, fazer, não fez o básico. o Tem, básico não tem, fez. exatamente. E Que está muito relacionado a isso, essa capacidade de, ok, eu preciso fazer isso agora. Ok, eu preciso fazer esse esforço nesse momento para ter esse resultado. Eu preciso esperar o tempo das coisas acontecerem. É uma coisa de mentalidade, de comportamento que a gente precisa desenvolver na vida adulta se a gente quiser chegar em algum lugar e não fugir da realidade virando um animal. um animal Eu virando. fiquei assim, eu realmente fiquei, eu olhei, eu fiquei assim, refletindo, né, sobre Eu isso. já vi Apesar de ser um. super engraçado e bizarro, eu fiquei Eu refletindo. já vi um cara que ele tá vestido de um jeito que ele é tipo um super cachorro. E a mulher tá levando ele de coleira. E eu fiquei. É, Ah, eles têm donos, pode acontecer. É, gente, assim, é, não tô aqui para julgar eles têm ninguém, donos. não tô aqui para julgar Mas já ninguém, né? julgando. Cada um sabe de si, cada um tem suas necessidades, tem seu contexto de vida, tem suas experiências, tem suas decisões, cada um faz na vida o que quiser, desde que não prejudique, machuque e coloque os outros em risco. Mas, né, abertos Bem, todos esses parênteses, é um negócio para se pensar, né? a gente não pode julgar, mas já julgando, né? Aquele famoso. Eu fico até Gente, sem palavras. realmente, assim, o episódio ele foi Não, um eu acho que o conjunto de episódio aleatoriedades. ele começou com a história de pira da pessoa comprando a roupa querendo devolver e terminou nos Terians. Eu amei, eu amei. Eu adorei. Porque Eu acho que a gente assim, deveria fazer mais episódios sem eu tema. acho, eu acho, porque assim, a vida da gente, as nossas conversas entre amigos, elas são desse jeito, né? As nossas conversas entre É. empreendedoras também, viu? Inclusive, Porque fica quando aqui uma reflexão. A gente fechou algum tema? fechou, Algum fechou. parênteses? Fechou. Fechou. Não saímos deixando janelas abertas, não. Nós fechamos. Fechamos deixando uma coisa, ó, reflitam. Reflitam, Mas fechamos. É isso mas que importa. fechamos. E se a gente não Eu fechou, as mandei. alouras fecham aqui embaixo, nos É comentários. verdade. Eu lembrei, Kel, daquele. Eu falei isso agora, eu lembrei daquele. Eu mandei pra Kel, mostrando a conversa da gente. Eu mandei pra Kel no Instagram. Meu Deus, pastilha de hortelã! Desculpa, pasta de dente e açúcar. Meu Deus, a pastilha da minha infância. Eu comecei a comprar, custava 15 centavos. Hoje vale R$ 3. R$ 3. E eu mandei R$ 3. E eu mandei pra Kel uma imagenzinha que era assim: terapeuta, o que é que tá passando na sua cabeça agora? Eu tô traduzindo, então às vezes eu vou demorar um pouquinho para falar a palavra, porque eu. Minha mente é como uma aba de internet, um Chrome da vida. 17 tabs, Abas, 17 abas janelas. abertas, janelas abertas, 4 delas congeladas, e eu não sei de onde a música tá vindo. Na verdade, eu acho que isso só Millennial entende. Que a gente tinha 1 milhão de abas abertas, e aí vinha uma música de Deus sabe onde. Sabe? Mas é isso. A gente fez um pouco disso nesse episódio, né? Mas mantenhamos a calma. Se vocês gostaram desse estilo do episódio, por favor, deixe aqui nos comentários, porque eu amei gravar. Eu acho que eu Eu também. também, eu amei, eu amei. E é isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. O meu é Rayane Ster, Rayane com Y e 2 N's, STHE. A essa altura do campeonato, muito do reposicionamento já saiu. Então, se eu fosse você, eu ia lá olhar, porque tem novidade. O de Kel é @Carlane Real, porque ela é da realeza. E o do Pod é o Pod Inspira. Os nossos episódios estão no YouTube, Spotify, Deezer. A gente também tem uma conta lá do Pod, lá no TikTok. Então, procurem. Vocês procurando, vocês acham a gente. É sobre isso. Foi um prazer enorme estar aqui. Até semana que vem. Tchau!